estamos dando início a mais um podcast Papo Cabeça. Então, eu me chamo Daniele Delfino Rosa, estou aqui também com a... Eu me chamo Laura Julião de Souza e hoje nós vamos falar sobre o Agosto Lilás. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe duas convidadas super especiais e agora eu vou passar para elas, deixar elas se apresentarem e falar um pouquinho sobre o trabalho delas, o que elas fazem. Boa tarde, meninas. Me chamo Alessandra, sou assistente social aqui no município de Capivari de Baixo. Atualmente estou trabalhando como coordenadora do CREAS, onde nós vamos discutir todas essas questões do Agosto Lilás aqui. Boa tarde. Boa Então, eu sou Camille, sou psicóloga, também atuo hoje, né, no CREAS e vamos aí fazer uma discussão bem legal, um bate-papo Isso bem aí. interessante. Então, para dar início já à nossa conversa, eu queria que vocês explicassem por que Agosto Lilás e o que é, o que ele conscientiza. Então, o Agosto Lilás, ele foi criado para chamar a atenção das mulheres que sofrem, que são vítimas de violência, né? E para que elas também se conscientizassem para denunciar o agressor. Foi a partir da Lei Maria da Penha que iniciou essa conscientização, esse trabalho com todas as mulheres que sofrem de alguma violência física, né, moral, patrimonial, financeira. Então, esta lei ela veio para trabalhar essas mulheres que estavam em suas casas quietinhas, sofrendo essas violências, que não falavam para ninguém, né, e que a gente possa melhorar essa condição de vida delas, né, essa vulnerabilidade que elas passam, esse direito violado que elas sofrem, né? Então, fazem 17 anos de luta da lei, da criação da Lei da Maria da Penha, que foi 7 de agosto. E, desde então, vem feita essa sensibilização com as mulheres, né? Vem sendo trabalhado esse assunto, vem sendo colocado para elas a importância da denúncia, a importância de falar que sofre qualquer tipo de agressão. E a Maria da Penha, ela foi uma mulher que sofreu uma violência física, né, do marido, ela ficou paraplégica e ela encarou esse, esse acontecido na vida dela, né, para lutar contra o fim da violência, para lutar, para fazer com que todas as mulheres saiam dessa condição. Foi um exemplo, né? Ela foi um Foi um exemplo para exemplo. muitas mulheres hoje em dia. E continua Continua sendo. sendo. Então, eu sempre gosto de falar, né, que nesse mês de agosto, o CREAS, ele trabalha, ele enfatiza esse trabalho da violência contra a mulher. É onde a gente tem grupos, trabalhamos com grupos de mulheres que sofreram algum tipo de violência, de mulheres que fazem parte da nossa rotina de atendimento, de acompanhamento, né, para que, se não sofre, para que ela não venha sofrer Sim. nenhum tipo de violência, né? Eu gosto sempre de falar que a vida começa quando a violência acaba. É isso mesmo. E o Agosto Lilás, eu particularmente não sabia nem da existência. Infelizmente, eu não sabia. Fiquei sabendo a partir quando eu soube desse assunto. E é algo tão importante que eu tenho certeza que poucas pessoas acho que sabem sobre isso. Eu era uma pessoa que não sabia. Fui pesquisar mais agora essa semana. E eu acho que é importante a gente também colocar, nós temos o mês de agosto que é alusivo, né, a campanha alusiva. Uhum. Mas a gente também precisa se conscientizar que esse movimento ele tem que ser mensal. Uhum. Todos O ano os todo. meses, né? O ano todo. Não é só em agosto. Não é claro que agosto é um mês, né, alusivo. Alusivo. Mas que a gente precisa, né, se conscientizar todos Todos os os dias. dias. Exatamente. Quantos tipos de violências doméstica hoje nós temos, assim, com as mulheres? Que a gente sabe que não tem só a violência física, né? Então, como a Alessandra já citou um pouquinho, né, Alessandra? Nós temos a violência física, né, que é a que mais aparece, digamos assim, Sim. né? Que é aquela que onde tem as marcas, onde a mulher é vítima de algum tipo de agressão física. Então, o que que é agressão física, né? Um puxão de cabelo, às vezes as mulheres são amarradas, né? Beliscões, até muitas questão de vítimas por arma de fogo, né? Enfim. E aí, muitas vezes, as mulheres elas não entendem, né? Não conseguem compreender que esse tipo de violência, que na verdade que é uma violência, Sim. né? Então, assim, às vezes, claro que o histórico de cada um,
né, acaba percebendo que de repente seja com uma forma de, né, foi uma brincadeira, Uhum. né, foi só essa vez, É uma preocupação. isso, e acaba não compreendendo a questão da violência física, né. Nós também temos a violência psicológica, que essa, eu sempre costumo dizer, né, que as violências elas estão atreladas. Então, Sim. onde há violência física, tem a psicológica, muitas vezes tem a moral, tem a violência também patrimonial, a sexual. Né? Uhum. Então, assim, se a gente for falar um pouco sobre a violência psicológica, né, nós vamos tratar ela, vamos colocar ela como aquela que, muitas vezes, a mulher, né, ela é impedida, muitas vezes, de falar com os familiares, né, ela é impedida de falar com amigos, Impedida de trabalhar. impedida de trabalhar. Muitas vezes essas mulheres, né, são xingadas, são ameaçadas. Né? Eu vejo que a psicológica, às vezes, muitas vezes as mulheres deixam um pouco de lado por não ser algo visível. As Justamente. pessoas muitas vezes não enxergam isso. Eu vejo que a física, as pessoas têm uma preocupação a mais visível. Aí a psicológica e as outras, elas são um pouco mais escondidas, porque como não são visíveis, muitas vezes as pessoas levam como drama, como não é tudo isso. Então, quando as pessoas não vê, não tem um hematoma, as pessoas levam como se fosse um drama. Mas realmente é algo muitas vezes mais preocupante do que a física. E até porque, assim, né, muitas mulheres são humilhadas. Uhum. E aí, assim, a questão de que... e muitas vezes elas se sentem realmente culpadas por aquela situação. Uhum. Então, Eu elas mereço não se veem isso. como vítimas, Uhum. né, mas como culpadas. E aí a gente coloca muito isso, né, da importância dessas mulheres estarem cientes, né, porque tudo que quando o homem, né, vamos colocar a questão do agressor, ele vem e faz cobranças excessivas, Uhum. né, quando muitas vezes eles insultam essas mulheres, Fazem e é como propriedade, né, que tem que ser assim, que o homem tem que dominar a situação, então a mulher tem que ficar submissa a ele. Então, né, a violência psicológica é uma das formas de violência. Nós temos também a violência moral, né? Moral. Que daí vem muito com a questão da calúnia, né? Da injúria. Então, as mulheres serem acusadas de coisas que elas não fizeram. Humilhação na frente das Justamente. E aí temos também a patrimonial, Uhum. né? Que muitas vezes as mulheres elas não conseguem trabalhar, porque o marido também não deixa, né? O companheiro, companheira, enfim, não deixa. A questão da retenção, muitas vezes, do pagamento, né? Quando vão trabalhar. A retenção a questão dos bens, né? Omissão. Né? A quebra, muitas vezes, de objetos. Né? Muitas vezes a mulher, o casal, ele constrói junto todo um patrimônio, mas ela não tem acesso a esse patrimônio. É tudo restrito, né? É restrito. É restrito. Isso. Às vezes até usado como eu posso dizer, uma ameaça. Se tu não fazer assim, eu não vou te dar dinheiro, eu não vou... Eu acho que pode ser muitas vezes isso também. E aí vem a questão, aí, como a gente falou, né? A questão das violências atreladas, né? Aí vem a questão psicológica, né? Sim. Tipo assim, elas são um conjunto, né? Muitas vezes elas têm um pouquinho de cada uma. Muitas vezes, ao ser denunciada, dá pra perceber que tu tem um pouquinho de cada uma. Na agressão física também tem um pouco psicológica. Isso. E aí a gente também tem a violência sexual. Sim. Que muitas vezes as mulheres, elas são obrigadas, né? Muitas vezes a ter relações sem consentimento. Sem consentimento. Né? A questão da prostituição também a gente pode elencar como uma forma de violência, né? Na questão dentro de um relacionamento, né? Tu ter que fazer algo que tu não queres. Sim. Então. E eu vejo também que a dependência emocional, assim, das mulheres, muitas vezes o homem tem alguma dependência alcoólica, algo assim, e por isso a mulher não assim, ele só me trata mal nesses episódios, quando vem bêbado, mas ele me ama, mas ele me trata mal nesses episódios. E nisso eu acho que também, muitas vezes, o homem também pode ser conscientizado nisso, sabe? A largar o vício, pode ser ajudado também para isso contribuir para a família, sabe? Sim. Eu vejo isso também. E outra coisa e como essas mulheres chegam até vocês? Como é que pode ser denunciado? Onde? Como? Então, nós recebemos, né, denúncias do Disque 100, 180,
muitas vezes do conselho tutelar, porque a criança ela está nesse meio, ela pode também sofrer uma violência durante esses episódios em casa, né? Do Ministério Público, da delegacia. Então, tem vários. Disque 100, né? Do Disque 100. 80. Então, tem várias formas de chegar até. E a demanda espontânea, né? Algumas delas conseguem ir até o CREAS e Uhum. fazer a denúncia. E assim, né, muitas vezes as mulheres chegam por uma violência física. Uhum. Né? Mas muitas vezes, durante todo o atendimento, a gente vê que a demanda, né, o que ela traz é muito mais que Muito isso. mais. Isso. E aí a violência não é muitas vezes só ela que sofre. Né? Sim. Muitas vezes a família, os filhos. Que abate também, né? O que acontece dentro com a mulher, ataca nos filhos, às vezes, pela forma, às vezes a mulher cria uma depressão, às vezes não consegue tratar bem os filhos, e assim vai, Isso. sabe? E aí, assim, é importante, né, colocar que uma das coisas que a Alessandra já mencionou Uhum. também é os encaminhamentos. Porque muitas vezes a violência, né, aquele meio que ela está inserida, né, aquele contexto no qual ela está inserida, está doentio também. Sim. Não é, né, não é só a vítima de violência. Tá? Mas todo o contexto. Então, isso também precisa ser trabalhado. Né? Então, os nossos atendimentos eles são psicossociais, né? Que acabam abordando toda a família. Né? Com o agressor, com os filhos, né? É interessante também. E falar um pouco sobre o CREAS, o que ele abrange? Como é que ele ajuda também essas mulheres? De que forma? Então, o CREAS ele é um serviço de média complexidade. Uhum. Nós atendemos lá todos os tipos de violação de direitos, seja desde a criança até o idoso. Uhum. Né? Então, nós fizemos lá o primeiro atendimento, depois temos os acompanhamentos, onde nós vamos trabalhar a família para mudar aquela vulnerabilidade que ela está passando naquele momento. Uhum. Né? E ali a gente tem vários outros encaminhamentos também para todas as políticas públicas, né? Por exemplo, uma mulher chega lá e a gente percebe durante o atendimento que é uma violência financeira que ela sofre, né? Isso vem também patrimonial, né? Patrimonial, e de outras violências. A gente tenta encaminhar ela para o mercado de trabalho, tenta encaminhar ela para oficinas. Por exemplo, nós temos o serviço também do CRAS, que é um serviço da proteção básica, que é a porta de entrada da assistência social. Lá no CRAS tem as oficinas, e onde a gente encaminha também as nossas mulheres para participar, como a oficina de manicure. Sim. Lá ela pode estar se Criar profissionalizando. uma autoestima. Né? para trabalhar, para conseguir o dinheiro dela. Eu tenho um exemplo bem prático e fácil. Nós temos uma oficina lá no CRAS, que é de artesanato, Legal. e temos uma moça lá que ela não sabia que ela sofria uma violência. Ela ficava só em casa, cuidando do filho, o marido não deixou ela estudar, terminar o ensino médio, o fundamental e o médio, não deixou ela nunca trabalhar. E aí, até que um dia, nós conseguimos colocar ela na oficina de artesanato do CRAS. E lá ela foi conversando com outras mulheres, ela despertou a vontade de estudar, ela retornou ao estudo. Hoje ela já está terminando o ensino médio, né? E hoje ela faz o artesanato e sobrevive do artesanato. Ela consegue tirar o dinheiro dela. Daqui. E ela conseguiu, através dessas oficinas e de toda a conscientização que é trabalhada nos nossos serviços, o direito dela estudar, o direito dela trabalhar, o direito dela ser empoderada. E né? nisso tudo recuperar a autoestima, Isso. autorreconhecimento. Eu acho muito importante. E esse é um grande objetivo Sim. do trabalho, a questão de empoderar essas mulheres, né, a superar a situação que elas, né, hoje estão vivenciando. Uhum. E aí é justamente isso, encaminhar elas para o mercado de trabalho, né, elas acreditarem que elas podem, que elas são capazes. Uhum. Porque o que a gente percebe muito, que na violência, né, quando essas mulheres sofrem violência, elas se sentem incapazes. Sim. E aí, aquilo que a gente falou, assim, de todas as violências ali, né, elas acabam se entrelaçando, digamos assim. E aí, assim, não poder, né, não se ver capaz de fazer algo. Uhum. Então, a gente precisa empoderar essas mulheres. Sim.
para que isso aconteça. E quantas mulheres atualmente vocês atendem no CREAS que passam por essa violência? Então, hoje, em acompanhamento no CREAS, nós temos 26 mulheres. 26 mulheres. Bastante. Bastante A mulher. gente não. Pequeno, Como né? esse bebê pequeno, a gente não imagina, assim. E aí vocês imaginam, esse é um número que apareceu para Uhum. nós, de mulheres que criaram coragem de denunciar, seja em qual órgão que elas denunciaram, né? E Sim. quantas estão dentro de casa que não conseguiram ainda vencer Essa barreira. essa barreira de fazer uma denúncia? E assim, a gente coloca 26 mulheres, né, que chegam pra gente hoje porque são Sim. de vítimas de violência. Mas a gente precisa pensar também dos outros atendimentos que nós temos, que muitas vezes nós identificamos também nesse núcleo familiar essas violências. Sim. Uhum. E que não chegam pra gente como uma, entre aspas, como uma denúncia, Sim. né? Mas durante o atendimento nós vamos percebendo que existe. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar nessa conscientização. Para as mulheres, né? É muito importante esse acompanhamento. E como as mulheres, não sei se podem chegar até vocês, elas, o que elas devem fazer para buscar isso, sabe? De que forma elas chegam até vocês? Elas fazem uma denúncia ou vocês vão dependendo até a casa? Às vezes nós recebemos elas lá como uma demanda espontânea e nos outros órgãos que fazem a denúncia, né? Uhum. Então, assim, tem várias formas delas chegarem até o serviço. Sim. E o Agosto Lilás, a gente usa para divulgar Divulgar. os serviços e a forma dela acessar. Sim, é como eu falei ali, ó, eu não sabia que tinha. E o fato de divulgar o Agosto Lilás é uma forma assim, opa, tem uma saída, tem algo que eu possa buscar. Então, eu acho bem interessante o Agosto Lilás. Como eu não sabia, eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas meninas não sabem disso. Então, é importante a conscientização do Agosto Lilás. Nós sabemos, assim, que a questão da violência, ela é algo que ocorre né, há muito tempo, né? Então, assim, a gente até perde o quanto de tempo, né? Mas o que nós precisamos hoje, né? Acho que a gente tem aí as mídias, né? As redes sociais. Nós precisamos a cada dia mais debater esse tema, Sim. para empoderar essas mulheres também a denunciarem. E é muito triste pensar que tem essas mulheres que passam por isso de achar que não podem arrumar um emprego e se sustentar, que não podem sair, fazer uma faculdade, conseguir se tornar uma grande profissional, sendo que hoje, na atualidade, a gente aprende isso, que a gente pode ser o que a gente quiser e tem muitas mulheres que acham que não podem, que elas são incapazes. E isso é muito triste, né? Pensar, tipo, nossa, na nossa cidade tem 26 mulheres, mas olha quantas que tem e que a gente nem sabe, Exatamente. sabe? E a importância dessa conscientização, eu vejo assim, ó, começa pelo casamento da mulher e o homem, e eu vejo que quando a mulher sofre isso, por exemplo, se essa mulher tiver uma filha, isso vai abater na filha. Se ela vê a mãe dela assim, ó, se oprimindo, provavelmente essa menina que tá ali crescendo, provavelmente vai ser uma moça oprimida, vai ser, opa, eu não posso... Entendeu? Então, é importante conscientizar desde da mulher que isso vai abater também nas meninas, né? Eu vejo isso, sabe? E por isso que nós sempre precisamos olhar para esse contexto familiar. Pelo contexto Porque familiar. o que acontece, como tu colocou, né? Muitas vezes a mulher, ele me agrediu só porque ele estava alcoolizado. Isso. Né? Mas se esse esposo, né, também não estiver em tratamento, não aceitar o tratamento, isso vai acontecer. Direto. Né? Não adianta tratar só a mulher. Justamente. Por isso a importância também de ofertar, né, o tratamento, de ter um olhar amplo. A gente precisa olhar para essa mulher que está sendo vítima de violência, mas a gente está vendo de onde que vem essa violência. Né? Por que isso está acontecendo? Então, é esse olhar, a importância desse olhar também. E uma coisa importante também, porque a gente está falando que a mulher casada, mulher. mas é a mulher adolescente, Adolescente né? também. Que namora, que é um namoro abusivo. E hoje em dia também muitas meninas casam novas. Eu vejo que isso hoje em dia é muito comum. 19, 20 anos já são moças casadas e muitas vezes se encontram novas. Muitas vezes não terminam a faculdade ou estão começam a namorar e o namorado não deixa. Antes de casar já tem aquela dependência, do namorado. Já vê que como se não tivesse nada... Começou a namorar, tem que largar tudo. E aí, uma outra questão que eu acho que é bem importante a gente colocar, que assim, essa questão do namorado, né? Então, quando a gente casar é melhor, né? Sim. Vai mudar. Ou é um gesto,
né, de demonstrar carinho, é um gesto de demonstrar amor, é porque ele gosta de mim ou porque ela gosta de mim, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né, bem apurado para que, se a violência acontece aqui, né, a Sim. gente já é um sinal que a gente precisa parar e pensar. É, porque no Não é? namoro é tudo muito, assim, porque não se vê todo dia, é aquilo uma vez na semana, tá lá, tratou às vezes de uma forma grosseira, ou às vezes ameaçou bater, assim, não, mas quando casar melhora, e quando casa tem aquele choque é proibida de fazer as coisas e não vê saída. Muitas vezes meninas novas não sabem o que fazer, não sabem, muitas vezes tem vergonha de falar com a mãe ou com o pai sobre o que tá acontecendo, Exato. ou como meninas como eu, que não sabem que existe isso, o Agosto Lilás, algo que incentiva, não sabem que tem o CREAS. Eu também, outra coisa, eu não sabia sobre o CREAS. Eu não sabia que tinha. Eu fiquei sabendo agora também, um pouco mais, não sabia o que era. Então, eu acho muito interessante, assim, ó, as meninas É. buscarem isso. Nós estamos terminando a nossa programação para o mês de agosto, né? Uhum. Trabalhar esse tema. Quem sabe a gente consegue ir nas escolas, né? É, Principalmente no Otto, né? No Colégio Otto, que é do ensino médio. Sim. A gente, de repente, consegue ir lá passar, fazer uma fala rápida, né? E Com vocês. eu vejo também que, às vezes, essas meninas que submetem a esses tipos de relacionamentos, às vezes é porque querem sair de casa cedo, querem sair de casa. sofrem um abuso dentro de casa. Sofrem um abuso dentro de casa e acham que essa é a única opção para elas, digamos. Mas tem, como eu disse antes, o lado do estudo, que elas podem focar em estudar, em se tornar profissionais em alguma coisa, começar a trabalhar, guardar o próprio dinheiro, ser alguém. Elas não precisam ficar dependentes de algum namoro ou casamento para elas poder sair de um lar que Eu tenho um futuro, né? Isso. É que muitas vezes, historicamente, né, nós percebemos que a mulher, ela era submissa. Uhum. Então, a gente, com essa mudança, acho que nossa sociedade, ela vem mudando a cada dia, né, Alessandra? E aí, assim, essas mudanças, muitas vezes, não tem, algumas, né, acabam não acompanhando, né? Então, não percebendo que elas também podem, Uhum. né? Que as relações, elas precisam ser permeadas pela questão do respeito. Sim. Né? Então, assim, os membros, eles precisam, né, se respeitar. Uhum. E aí, às vezes, isso não é visto, né? A gente ainda percebe que lá tem uma situação que eu preciso ser submissa ao meu companheiro ou à minha companheira, né? Então, Assim, uma pergunta, assim, pessoal. Essa agressão à mulher pode ser vinda também, tipo, de outro parentesco, de, por exemplo, puxar pra uma jovem, uma adolescente. Sofrer essa agressão por outro familiar, não exatamente num relacionamento. Isso também... o CREAS também ajuda nisso. Acho que não precisa ser exatamente marido, mulher, namorado. Isso. Acho que isso vai... Da agressão, no caso, é da mulher. Sim, Seja sim. da onde venha, né? Sim, às vezes pode receber uma agressão de uma mãe, de um pai, Uhum. né? Uma agressão de um vizinho, a agressão de algum colega da escola, Uhum. né? Então, são várias essas formas de violência, né? na verdade, assim, o CREAS, ele trabalha com violação de direitos. Exatamente. Então, quando o direito é violado, os encaminhamentos vão para o CREAS. Sim. Né? Então, nós, enquanto equipe, a gente vai trabalhar, né, a superação dessa demanda Uhum. que chega para a gente. E qual é acho que o objetivo já foi falado, né? O objetivo do acompanhamento, que foi pra evoluir a autoestima da mulher. Eu acho que agora passar para as perguntas mais pessoais. O que a gente pode fazer? Incentivar as pessoas a fazerem pra, tipo assim, saber o nosso limite. Não só com relacionamento, mas pessoal mesmo. Porque a gente... Como identificar a agressão. Saber o limite, tipo assim... até que ponto que eu tô te agredindo? Que tu sente que eu tô te agredindo, sabe? Tipo assim, se eu encostar a mão em ti, tu se sente agredida, violada, se eu fizer isso, se eu passar de um certo limite com você, você se sente mal com isso, sabe? Eu acho que falta um pouco disso também, né? Da gente
ter esse vínculo com as pessoas, Saber de qual é o saber, limite. saber qual é o Exatamente. limite. Isso muito num namoro. Eu vejo que no começo de um namoro, muitas vezes por vergonha de impor limites, eu vejo que tem meninas muito oprimidas que tá num relacionamento e não tem assim, ó, isso eu não gosto. Muitas vezes é nem pela parte do namorado, é errado sim, mas às vezes da mulher sim poderia dizer, não, até esse ponto eu não gosto. Eu vejo que isso falta muito, tanto em meninas quanto mulheres. Eu vejo isso. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não e a impor limites. Eu acho que isso é muito importante, tanto em qualquer tipo de relacionamento. Eu vejo, seja qualquer um, seja pai, pai e filha, mãe e filha, porque muitas vezes esse relacionamento de agressão pode vir também de mãe e filha. Muitas vezes mães superprotetoras que não permitem que a filha, mesmo depois de uma certa idade, maioridade, não permite sair de casa, não permite muitas vezes agredir de uma forma extrema. Eu vejo que isso pode partir disso também, né? Sim. E falando sobre esse assunto, eu vejo que talvez tenham pessoas que possam estar assistindo a gente e que se perguntem, será que eu sofro isso em casa? Porque quem passa, às vezes, né, a agressão psicológica tá tão dentro daquilo e acha que é tão natural e normal que não consegue identificar se tá passando por isso ou não. Então, é muito importante a gente falar sobre essas coisas, às vezes coisa mínima. E uma pergunta assim, ó, como perceber que tá sofrendo uma agressão? Como perceber, tanto psicológica quanto física? Às vezes, quando é muito pequena, às vezes não é tão reparável. Mas como perceber isso? De que forma? Muitas vezes a gente percebe que as vítimas de violência, elas têm uma dependência emocional muito grande, Sim. né, do agressor. Sim. E aí, assim, e essa dependência faz com que ela, muitas vezes, seja manipulada. Então, e aí não consegue enxergar como uma violência, como a gente falou anteriormente, né? Sim. A questão, né, um exemplo bem básico, assim, a questão dos ciúmes. Né? Então, assim, não, ele tem ciúmes de mim porque ele gosta de mim. É uma proteção, Então, um amor. é uma proteção, né? Ele não deixa eu sair de casa sozinha, mas é porque ele tem muito ciúmes de mim, porque ele gosta muito de mim. Sim. Então, assim, esse cuidado é importante. Quando eu sempre costumo dizer assim, quando a gente extrapola os limites, né? Ou é 8 ou 80, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, quando é demais, né? Quando isso não permita que eu tome as minhas decisões, que eu tenho, né? Que eu haja da forma como, né? Eu acredito que seja necessário, é um alerta. Então, nós precisamos ter esse olhar. Mas o que acontece? Muitas mulheres, elas não têm essa consciência. Né? Por um histórico, né? Como a gente já falou anteriormente, de vida, enfim. Então, né? Voltando à questão do Agosto Lilás, essa conscientização. Né? O quanto isso é importante. A gente se conscientizar sobre a questão das violências, mais falado de como que elas acontecem. Porque mesmo, muitas vezes, a mulher não percebe o ciúme excessivo, porque tudo que é excessivo se torna, querendo ou não, uma agressão. Isso. E então, por isso é importante mesmo a conscientização, porque muitas mulheres estão e não sabem. Então, é muito importante, muitas vezes, mulheres vão assistir isso e vão, como ela disse, vão começar a repensar, opa, será que não... Num simples podcast, falar sobre isso é tão importante que muitas vezes mulheres estão nisso e comecem a perceber, às vezes não está nem no estado gravado, mas ela começa e ainda dá tempo de ela assim, opa, vou impor meus limites. A gente precisa entender que identificado, né, violência, ou mesmo não conseguir identificar e ter dúvidas, pode nos procurar, né, Alessandra? Sim. Lá nós vamos estar, né, para prestar o atendimento. Exatamente. É interessante também mulheres irem até vocês para tirarem dúvidas. Será? Ou até que ponto? Será? Vocês acham que isso já é ou não é? Eu acho muito interessante. Isso. Mas puxando para outro lado, a gente está falando sobre mulheres que às vezes não identificam. Mas e aquelas que já identificaram, sabem que estão sofrendo e sofrem ameaças, então às vezes tem medo de recorrer à ajuda, tem medo de, sabe, buscar. E vamos supor que alguém vai e denuncie. Como que vocês vão na casa da pessoa? Como vocês chegam lá para ajudar? Quando é denunciado por outra pessoa, um familiar ou algo assim. Porque eu vejo que isso às vezes é um medo que as mulheres têm. E se eu denunciar e elas virem na minha casa e irem embora, e aí eu sofrer as consequências, entende? Sim, todas as vezes que a gente vai até a casa de uma pessoa, nós não falamos quem fez a denúncia, é sempre anônimo, né? A gente tem esse cuidado com a vítima,
Porque realmente, se a gente saindo da casa, se a gente falar alguma coisa Uhum. que ele, o agressor, Uhum. né, pode pescar ali, a vítima, Que vai né, sofrer Vai também. sofrer. coitada. É. É, porque ela que vai sofrer. Então, a gente tem muito esse cuidado. A gente está sempre falando que a denúncia ela é anônima. Uhum. Uhum. E aí, deixar a vítima sempre muito segura disso, Sim. né? De que ela pode ir ao atendimento, né? De repente, não tratar, né? Não tratamos esse assunto, né? Na residência da vítima, né? Até para preservá-la também. Então, é um convite mesmo a ir ao CREAS, para que Uhum. ela realmente seja atendida, né? Pela equipe. Nós procuramos sempre fazer os primeiros atendimentos no CREAS. Lá dentro, em vez de ir na na casa, procurar, por exemplo, se alguém denuncia vocês procuram pedir para essa pessoa levar a pessoa até vocês, no caso. Seria mais fácil do que chegar na casa. Eu acho que como é um ambiente, como, vamos dizer assim, agressivo, não é tão apropriado. Acho que chegar, já bater na porta. Então, é interessante delas chegarem até vocês, de alguma forma. E assim, cada caso é único, né? Sim, Então, cada um tem a sua história. É. Então, aquele que chegar lá no CREAS, né, vai ser atendido e vai ser avaliado, né, qual que é a situação para que a gente possa dar os melhores encaminhamentos. E caso seja comprovado que ela sofre realmente agressão, que ela precise de ajuda, o que acontece? Acontece, tipo, uma medida protetiva para ela? Então, assim, a mulher chegou ao serviço, né, a vítima chegou ao serviço, a gente vai fazer os encaminhamentos. Uhum. Né? É que, na verdade, a gente não pode obrigá-la, né, a denunciar, mas nós fazemos a questão da conscientização, né, Uhum. daquilo que é importante para ela naquele momento. No caso, se a mulher chegar até vocês, você vê que é um caso muito, muito sério, vocês podem denunciar, no caso, fazer um boletim de ocorrência, vocês podem auxiliar ela nesse. Se ela não tiver como, não tiver coragem, vocês conseguem, se ela permitir, auxiliar ela nesses pontos, tipo, de vocês fazerem um boletim por ela, algo assim. Não, aí nós orientamos Orienta ela ela aí. a ir fazer o auxilia. boletim, porque ela também tem que criar essa Que autonomia, né? já é um começo, né? Criar essa Fazer coragem. com que ela crie essa coragem. É, E as mulheres que vocês acompanham, vocês veem alguma mudança? Como é que funciona? Como vocês ajudam essas mulheres? De que forma? Quais são os métodos que é usado pelo CREAS? Então, como nós já falamos anteriormente, né, Uhum. nós trabalhamos, né, um atendimento psicossocial e aí realizamos os encaminhamentos que são necessários. Uhum. Muitas vezes as mulheres elas vão precisar de um acompanhamento psicológico e aí o acompanhamento psicológico a gente acaba encaminhando para a rede, né, Sim. de atendimento, que é a rede que nós temos hoje no município. Né? A questão do empoderamento dela, Uhum. né? Então, de conscientizar ela para ela perceber a violência que ela está sofrendo. Porque ela né? pode mudar, né? Isso. Sim. Ela pode mudar. Uhum. Então, a gente trabalha muito isso. Eu acho muito interessante realmente essa ideia de levar isso para as escolas, tanto porque eu acho que tem adolescentes que às vezes não passam por isso no namoro, mas que vejam as mães passando em casa. E que às vezes pegam isso como uma imagem para eles. Então eles têm isso como um exemplo deles e não tem outra imagem de tipo, só existe isso, que é o que eu vivo dentro da minha casa. Eles não vejam outras coisas. E talvez se a gente levar isso, tipo, não é assim. Se você vê que a pessoa está passando por isso, é uma violência. Você pode induzir o adolescente a chegar em casa e fazer: opa, vou observar, porque eu acho que isso está acontecendo dentro da minha casa. Por isso a importância, né, da conscientização de toda uma sociedade. Sim. Não só da mulher. Né? Nós precisamos... a informação ela é importante para todos. Então, a importância de nós, enquanto sociedade, né, estarmos atentos às violências. Sim. E muitas vezes essa adolescente, ela pode, daqui a pouco ela vai namorar, ela vai noivar, vai casar, ela vai achar que aquela violência que a mãe passou é normal. Ou muitas meninas eu já escutei, assim, casos que
meninas se fecham para o relacionamento Também. por vivenciarem dentro de casa algo assim, sabe? Sim. Se fecharem para Acontece então isso bastante. vejo que afeta todo um núcleo familiar, desde a da mãe, a filha e assim vai. Acaba muitas vezes não criando relacionamento por medo de ser igual. Assim, se for um relacionamento assim, eu não quero. Se relacionamento foi isso, eu não quero. Como ela disse, não tem. Ela muitas vezes viveu aquilo e não tem outra base. Então, poxa, se relacionamento é isso, eu não quero. Mas não é isso. Isso vai muito da pessoa que tá agredindo, isso seja relacionamento tanto como. Eu vejo como mãe e filha. Minha mãe me trata assim, eu não vou ter uma filha porque eu não quero ser igual. Então, tudo tem isso, sabe? A minha mãe me trata dessa forma, não me permite viver. Então, como é que eu vou ter uma filha? Então, vê como isso abrange muita coisa. E às vezes o homem também, né? Ele vira um agressor porque ele viveu toda Viveu. essa agressão em casa, Sim, né? sim. Quando pequeno, na adolescência, Muitas vezes ele cresceu vendo o pai agredindo a mãe, Exatamente. os irmãos, né? Então a gente tem que também, na hora do atendimento, Perceber isso. perceber e trabalhar essa Essa questão. questão afetam até o núcleo escolar. Muitas É. vezes os jovens sofrendo isso em casa, tanto o estresse quanto a ansiedade por estar vivendo aquilo, às vezes afeta nas notas, às vezes o núcleo de amizade na escola. Então, Na eu vejo verdade, afeta todo o contexto Todo- familiar, né? tudo. Todos os membros. todos os membros. E, bom, a gente sabe que vocês atendem hoje, atualmente, 26 mulheres que passaram por isso, né? Isso. Vocês têm algum caso real que pode contar pra gente? Não detalhadamente, tipo assim, Mas, um caso diferente que aconteceu que vocês ficaram surpreendidas com um acontecimento. Assim, ó, essa semana nós tivemos um atendimento que não era relacionado à mulher, e sim à criança que ela estava levando lá para o atendimento. Sim. E no meio da conversa, ela disse: meu marido me chama de gorda, de feia, que eu sou imprestável, nossa, e não sei o quê. Nossa. Então aí ali tu já já identifica, pegou no ar. já pega no ar, tu já começa a mudar o viés do assunto lá, né? Conversar sobre essa violência que ela tá passando. E aí ali tu vai fazendo os encaminhamentos. Mas quem sabe se tu fizer uma oficina disso, quem sabe se tu fizer, vamos para aos cá, poucos, vamos para lá, né? Um acompanhamento psicológico, porque o nosso serviço lá no CREAS, a gente não faz o atendimento individualizado. A questão psicológica, É, clínica, a psicoterapia, nós não realizamos Não no realizamos. no CREAS, né? Sim, vocês Isso, encaminham para o... encaminhamento. Isso. Nós encaminhamos para a Secretaria de Saúde, Sim. onde tem a psicóloga que vai fazer esse vai fazer atendimento atendimento. individual, né? Então, assim, ó, bem como a gente já falou no começo, às vezes vem uma demanda de uma questão que não tem nada a ver com a violência da mulher, e ali a gente consegue identificar, porque ela já está acostumada, sou gorda, não sei o quê, né? Natural. Já... Porque hoje todo mundo idealiza aquele corpo, a mulher tem que ter aquele corpo perfeito, aquele cabelo maravilhoso, né? Todo mundo idealiza isso. E aí, às vezes, o marido vai começando, assim, né? Às vezes começa tão pequeno, por isso que Aí, é bom. tratando como uma brincadeira. Como uma brincadeira, ou até a mulher aceita uma forma. Pensa que é uma forma Isso, de de carinho. Ai, amor, mas tens que emagrecer. É nesses pequenos detalhes que isso pode se tornar algo maior, sabe? É interessante intervir isso a tempo, assim. Sim. Levar, assim, porque hoje em dia é muito bom ter, principalmente mães, mulheres, porque é difícil. Então, acompanhamento psicológico, ou algo que a faça fazer algo que ela goste. Então, uma simples coisa pode mudar totalmente a visão da mulher. Pelo simples fato, como tu falou, a mulher achou algo que gosta, fazer lá o artesanato. Uma simples coisa mudou a vida dela, sabe? Uma simples coisa, parece tão simples. Então é interessante intervir assim, ó, se ela vê que tá se sentindo inferior, algo assim, busca um psicólogo ou busca fazer algo que gosta, já é uma simples coisa, pode mudar o núcleo ali que ela vive. Sim. E né, nesse exemplo que a Alessandra trouxe, a questão também de nós pensarmos que nós podemos dizer para o outro que a gente não gosta daquilo que está sendo feito, né? Às vezes a O que mulher está pode sendo dito em relação Uhum. a gente, assim, a nossa pessoa, digamos assim. Sim. Então, isso é importante, a gente precisa também colocar aquilo que a gente permite. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes a gente permite que o outro faça algumas brincadeiras, né? Sim. Só que a gente tem que perceber que assim, até que ponto eu posso permitir isso?
Ficar né? sempre... Ou por que eu permito que isso aconteça? Ou até que ponto é brincadeira, até que ponto exagero. Acho que tá atento aos detalhes, né? Porque nos pequenos é como assim, um ciúme começa assim, daqui a pouco começa a ser obsessivo, daqui a pouco começa... Porque a mulher... Mas se a mulher parasse naquele ponto, opa, até aqui, não. Aqui já... Acho que já era uma diferença muito grande. Já mudaria totalmente. É o saber dizer um não, né? Na hora certa, né? Para a pessoa certa. Sim. E na brincadeira certa, né? Sim. A gente precisa aprender a dizer não. Não, não gostei. Mas também a gente tem que entender que tem alguns momentos em que essa questão de falar, você tá muito gorda, essas coisas assim, às vezes tem maneiras de falar, tipo assim, como eu posso explicar? Às vezes pode ter mulheres que estão vendo a gente que pensem, então meu marido fala que eu tenho que ir na academia, será que é porque então ele tá falando que eu sou gorda? Às vezes não, é um sentido que às vezes a gente tá tão tipo assim, não tenho tempo pra nada, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos meus filhos e tudo mais, e a gente vai se deixando de lado. Isso. E às vezes o marido vem e fala, não, vai no salão, eu gosto de te ver linda, vai, vamos na academia então junto, ou então vamos caminhar junto. Tem o outro... Sim. É só perceber a maneira de falar da pessoa. Isso. Perceber o jeito, de que forma se torna uma agressão e de que forma é uma coisa, tipo, Um incentivo. um incentivo. Dar, né, de hábito. Tem diferença, tanto de ver como a pessoa acha que é um incentivo e não é, ou se acha que é uma agressão e não é. Acho que é bom estar atento aos detalhes. É aquilo que a gente falou, né? O 8 e 80. 8 e 80. Né? Então, é prestar atenção, né, nos sinais. Isso é muito importante. Então tá bom. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode encerrar, então. Podemos encerrar. Então, a gente encerra aqui um podcast do Papo Cabeça, mais um podcast do Papo Cabeça. E quero pedir para vocês seguir a gente aqui no YouTube, seguir também lá no Spotify. E vou passar aqui pra mim. E também, né, o podcast Papo Cabeça, ele é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência do CMDCA, de Capivari de Baixo, e também é patrocinado pela Diamante, né, pela geração de energia. Então é isso, foi muito bom a conversa hoje. Queria agradecer vocês. Foi muito gostoso, nós aprendemos muito. Sim, tiramos muitas dúvidas. É algo muito interessante que muitas pessoas deveriam saber. Eu acho que foi muito interessante. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o mês, né, de agosto. Lilás, né, muito obrigada por esse momento aqui no projeto Papo Cabeça. Tá? Foi muito interessante mesmo. É isso, muito obrigada pela atenção de todos.